A paz do Senhor, igreja, tudo bem? É com muito prazer que essa noite aqui eu fui o escalado para poder trazer a palavra aqui na live. Eu quero primeiramente orar para que aqui tudo seja conduzido por Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Santo Espírito dele. Então, que você feche os seus olhos aí da tua casa, de onde quer que você esteja, para que a gente possa fazer a sua oração junto. Ó Deus e meu Pai, neste momento diante da Tua presença, eu quero agradecer a Ti, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Agradecer a Ti, ó Deus, por essa noite, agradecer a Ti, Deus, pelo privilégio que eu tenho, Paizinho, de Te adorar, Pai. Deus, que nessa ministração aqui, nessa live, Deus, a Tua palavra, Paizinho, aqui, ó Deus, chega aos corações, Paizinho, que seja o Senhor falando, que seja o Teu Santo Espírito falando através da minha vida, Pai, mas que não seja eu, Deus. Que seja a Tua mensagem, a Tua palavra, que ela chegue aos corações assim como chegou ao meu, Paizinho, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Abençoa todos que estão aqui acompanhando e a todos que irão ver depois, Paizinho, eu te peço para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém e amém. Bom, a palavra de hoje ela tem início lá em Mateus, a partir do capítulo 3, do versículo 1 ao 12, que fala sobre a pregação de João Batista no deserto, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos. Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Esse capítulo 3 aqui de Mateus, ele conta aqui sobre a pregação de João Batista no deserto. Mas a história de João Batista na Bíblia, o que é relatado sobre ele aqui, é um homem que vivia no deserto, a qual ele não teve grandes experiências com Deus como Moisés teve, ou como Ezequiel teve, experiências assim de ter essas visões e tal. Ele foi um homem que viveu no deserto durante todo esse período da vida dele, até que ele tivesse ali o seu ministério antes da vinda de Jesus. A palavra diz que João Batista ele já nasceu com o Espírito Santo de Deus desde o ventre da mãe, né? Lá em Lucas 1, a partir do versículo 13, do 13 ao 15, diz assim: O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. João, ele desde a barriga da mãe dele, ele já tinha ali o Espírito Santo de Deus, e a palavra diz também que ele viveu a sua vida inteira no deserto. Um pouco mais para frente, também no versículo 1, no capítulo 1 de Lucas, diz assim, Lucas 1, no versículo do 76 ao 80, diz assim: E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante ao perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho de paz.
um menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. João, ele escolheu essa vida, ele viveu desse jeito durante todo esse período que ele estava no deserto ali, ele viveu dessa forma. Ele foi um cara ali que já era cheio do Espírito, né, desde que ele já tinha o Espírito Santo de Deus desde o ventre da mãe, mas a palavra diz aqui que ele crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. E o ministério de João, quando João começou a pregar ali no deserto, ele pregava de uma forma muito incisiva. Ele falava, assim, no versículo 2 ele diz assim: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Ele pregava ali para as pessoas e as pessoas vinham até ele, e as pessoas elas se arrependiam dos seus pecados, né, confessavam ali os seus pecados e eram batizados ali no Rio Jordão, que ele fala aqui mesmo que era um batismo para arrependimento, mas quem vinha depois dele os batizaria com espírito e com fogo. Durante todo esse período aqui, durante todo esse pedacinho que a gente leu, eu registrei algumas coisas que me chamaram muito a atenção, que é lá no Mateus 3, no versículo 8, que ele diz assim: deem frutos que mostrem arrependimento. João, ele fala isso justamente ali para os fariseus e para os saduceus que foram ali para serem batizados também, né? E ele fala assim, de que eles teriam... ele diz assim, né? Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produz um fruto digno de arrependimento. Fruto digno de arrependimento são alguns atos, né? Atos de retidão interior, né? Porque aqui nessa época, os fariseus, eles eram considerados os justos dos seus dias, né? Eles eram os caras ali que eram irrepreensíveis, e as palavras que João disse a eles ali deram um golpe profundo neles ali, porque ele falou, vocês têm que dar fruto digno de arrependimento, de retidão interior, vocês têm que frutos de fato de arrependimento, porque aqueles homens ali eram homens altivos. Eram pessoas ali que se achavam que estavam certas, tal, e eles estavam vivendo de uma forma que aqui ele até fala, né? E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, como se isso fosse uma vantagem a eles diante de Deus, mas aqui João fala de que eles têm que dar um fruto digno de arrependimento. Um fruto digno de arrependimento é algum ato que indica de fato uma retidão interior do nosso coração, onde o nosso coração de fato está firmado. Se o nosso coração está firmado na palavra, se o nosso coração está firmado nas coisas do mundo. E é daí que vem o título dessa ministração, que eu coloquei de A Mensagem na Pele. João, ele foi um homem que viveu no deserto durante todo o período da vida dele, e que ele tinha a mensagem ali na pele, marcada na pele, porque ele era o exemplo. A vida dele demonstrava quem ele era, a vida dele demonstrava onde o coração dele estava, a vida dele demonstrava os frutos que ele dava, né? Que aqui no Mateus 3 ele também fala sobre a árvore, sobre dar os bons frutos, né? Portanto, a árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Então, João, ele foi um homem a qual a vida dele demonstrava o que ele pensava, demonstrava aonde o coração dele estava. E a Bíblia, ela relata em vários capítulos diferentes a importância da gente de fato dar um exemplo com a nossa vida, para que nós sejamos bem-aventurados, para que nós sejamos pessoas que têm frutos de fato, um fruto digno de arrependimento. Porque essas pessoas aqui que eram batizadas, é até interessante de analisar o contexto histórico da coisa, né? Porque quando as pessoas ali eram batizadas no Rio Jordão, elas passavam pelas cidades todas molhadas, e aquilo ali demonstrava publicamente o arrependimento dela. Aquilo ali era uma demonstração pública, né, de que as pessoas ali estavam nascendo de novo, né? É como a gente fala aqui, né, que morreu e nasce de novo, né? E lá em Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Use a linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, por não poderem falar mal de nós. E em mais versículos também, ele relata sobre, de fato, a gente ser um exemplo.
E João, ele escolheu esse modelo de vida, a qual a vida dele exemplificava quem ele era. A vida dele testemunhava a respeito da vida, a respeito da fé dele. A vida dele testemunhava a respeito dos frutos, a vida dele testemunhava onde estava o coração dele. E a palavra inteira nos exorta a ser desse jeito, a sermos pessoas que de fato tem frutos dignos de arrependimento, tem frutos bons, porque a árvore que não dá frutos bons, ela é cortada e lançada ao fogo. E em vários outros exemplos da Bíblia também é demonstrado do que acontece quando a gente não dá frutos de fato, frutos dignos, né? E lá em Mateus 5, do versículo 14, do 14 ao 16, Jesus, depois de ser tentado ali e tal, ele começa a falar do seu ministério na Galileia, e aí ele diz assim, né? Cadê? Deixa eu achar aqui. Eu tô no certo? Tô no lugar certo? Não, falei errado. É no Mateus 5. Mateus 5, depois que Jesus ele dá o sermão do monte ali, no versículo 14 e 15, ele fala sobre sermos a luz, né? De fato, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui ele fala sobre, de fato, sobre ser a luz do mundo, sobre ser a diferença. O Neto, por várias vezes que ele prega, né, ele fala desse termo de ser de fato um agente de transformação. E é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para sermos embaixadores de Cristo. A gente está aqui de fato para sermos pessoas que vivemos de acordo com o Evangelho e através da nossa vida nós demonstremos aquilo que nós vivemos. Porque a gente falar eu faço isso, eu faço aquilo, falar até papagaio fala, mas a gente tem que ter frutos dignos de arrependimento. Nós temos que ter bons frutos, né? A palavra diz que a fé sem obras é morta. Então, como está chegando o dia do Senhor, assim como João Batista falava, assim, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, já está na hora da gente começar a dar fruto digno de arrependimento. Já está na hora da gente começar, de fato, a demonstrar os nossos bons frutos, porque o dia do Senhor está vindo. E ele fala aqui que ele vai separar o trigo, ele vai guardar no celeiro, e a palha ele vai jogar no fogo que nunca se apaga. Ele fala que o machado está ali na raiz das árvores que não dão fruto, que não dão frutos bons, né, no caso. Então, durante todo esse capítulo de Mateus aqui, durante todo o começo do livro de Mateus, a gente tem vários ensinamentos sobre o que nós devemos ser de fato. O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ser, nós temos que ser exemplos. Lá em Mateus 5:11, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados são vocês que por minha causa, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Quando ele fala sobre esse pedacinho do texto aqui, quando fala sobre sermos bem-aventurados, né, ele fala que bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Aqui ele está falando, o que me chamou muita atenção nesse versículo foi ele falar a palavra e mentindo porque assim, quando uma pessoa ela relata algo mal a nosso respeito, que ela esteja mentindo ao nosso respeito. Que ela esteja mentindo a nosso respeito para que nós sejamos irrepreensíveis, para que nós sejamos a cada dia mais igual a ele, e para cada dia mais que, mentindo, eles disserem todo mal a respeito da gente, para que a nossa vida seja de fato um exemplo, para que nós sejamos de fato um exemplo por onde quer que estejamos, para que na nossa escola, no nosso trabalho, na rua, sei lá, em qualquer canto que você esteja, que você seja um exemplo,
que você demonstre os seus frutos dignos de arrependimento, que indicam de fato a retidão do seu coração, que de fato indicam onde o seu coração está colocado. E caso as pessoas falem algum mal contra você, que elas estejam mentindo a teu respeito. Mentindo a teu respeito. E é uma oração que eu faço muito, que é para que a cada dia mais Deus me dê um coração igual ao dele. Para que a cada dia mais Deus me oriente, Deus me guie, para que eu seja mais parecido com ele cada vez mais. Porque o tempo está se acabando, irmãos. O tempo está se acabando e a gente está aqui para fazer o Senhor conhecido. A gente está aqui para pregar o evangelho dele, para fazer como João Batista fazia. Falar do evangelho aqui da forma muito simples. Arrependam-se porque o fim está próximo. E que a nossa vida demonstre de fato esses frutos dignos de arrependimento por onde quer que a gente esteja. Para que as pessoas, no dia do Senhor, elas glorifiquem o Pai que está nos céus. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então, durante todo esse livro aqui de Mateus, esse começo, ainda mais depois que Jesus é batizado, o sermão que ele dá no monte, faz nos refletir ainda mais sobre, de fato, quais têm sido os meus frutos, quais têm sido os teus frutos, se são frutos de fato dignos de arrependimento, que mostram arrependimento, se são frutos de uma árvore boa, se são frutos de uma árvore que de fato está com as suas raízes firmadas nos rios que está com as suas raízes firmadas no rio da vida, nas águas vivas, sabe? Nas águas que correm do trono, que a nossa casa de fato está firmada na rocha. Que nós sejamos a cada dia mais pessoas que de fato deem esses frutos, deem esses frutos e que esses frutos sejam dignos e que as pessoas vejam através da nossa vida o mover de Deus e que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, porque o fim está próximo. O fim está próximo e que a gente seja cada dia mais igual a João Batista, porque o Espírito Santo que estava dentro dele naquela época está dentro de nós também. O Espírito Santo que movia ele para fazer isso daqui que ele fez, está dentro de nós também. Basta nós darmos abertura, basta nós escolhermos fazer isso. Basta nós a cada dia mais estarmos mais próximos. Basta nós a cada dia mais nos fundamentarmos as nossas raízes em Cristo. Porque aqui os fariseus eram os mestres da lei, eles eram, naquela época, eles eram considerados os justos, né? Do período que eles viviam lá, mas o coração deles não estava firmado nisso aqui, não estava firmado na palavra. Então, meus irmãos, que dia após dia o teu coração esteja firmado na palavra, que as tuas raízes estejam nas águas vivas que correm do trono, que as tuas raízes estejam firmadas em Jesus, no manual, que é isso aqui. Porque aí sim os bons frutos vão começar a aparecer. Porque aí sim você vai ter de fato seus frutos dignos de arrependimento. Porque aí sim você vai deixar de amar o mundo. Porque aí sim você vai deixar de amar aquilo que não faz parte. A palavra diz que todo aquele que se constitui amigo do mundo se constitui também inimigo de Deus. Então, que a cada dia mais o teu coração ele esteja firmado na coisa certa. Que o teu coração esteja sendo guiado pela coisa certa. Que o teu coração esteja sendo orientado do jeito certo. Porque a palavra de Deus é muito clara. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E então a gente tem que começar a se movimentar. Porque nós precisamos dar bons frutos. Nós precisamos pregar o evangelho. Falar a todas as pessoas que o tempo está se acabando e que Jesus está vindo. Jesus está vindo. E que essas pessoas vejam na nossa vida um exemplo. Um exemplo, assim como as pessoas viam na vida de João Batista um exemplo. Assim como está escrito em Tito, que em tudo nós sejamos exemplo para eles. Que diz assim, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade e use linguagem sadia e irrepreensível, para que
aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. E então, que nós sejamos um exemplo. Esse é apenas alguns versículos que eu separei aqui que falam sobre de fato sermos um exemplo. E é aí que vem o título da ministração, né? Que é de fato ter a mensagem marcada na nossa pele, ter a mensagem marcada no nosso caminhar, ter a mensagem da cruz marcada no nosso falar, no nosso agir, que a mensagem da cruz seja mostrada na nossa vida por inteiro, que a mensagem da cruz seja mostrada por onde quer que estejamos, que a mensagem da cruz seja mostrada através da nossa vida, ela seja marcada em nós, e que o Senhor sonde os nossos corações para que, se houver algum caminho mau, Ele venha nos corrigir, Ele venha nos dar um coração igual ao dele, para que a cada dia mais a mensagem dele esteja marcada em nós, esteja marcada no nosso dia a dia, esteja marcada na nossa vida, e que as outras pessoas enxerguem em nós o mover de Deus, não para honra e glória nossa, mas sim para a honra e glória do nome dele, não para a glória nossa, mas sim para a honra e glória do nome dele, somente para ele e por ele, que tudo seja por ele. Que nada seja por nós, mas que seja por ele, e o mesmo Espírito que agia aqui em João Batista age dentro de nós. Então que nós sejamos um exemplo assim como ele era, que nós sejamos um exemplo assim como Jesus era, que nós sejamos um exemplo assim como Paulo era, que nós sejamos um exemplo, que a nossa vida seja um exemplo e que a nossa vida demonstre os nossos frutos, porque você reconhece uma árvore boa pelos seus frutos. Então que a nossa vida de fato demonstre esses frutos. Que se você não está sendo um exemplo na sua forma de agir ou no seu jeito de ensinar, que se você não está sendo um exemplo usando uma linguagem sadia e irrepreensível, se você não está sendo essa pessoa, você ainda tem tempo, mas o tempo está se acabando. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E que os frutos que nós darmos, né? Que os frutos que saírem de nós sejam bons frutos. Que nós sejamos árvores de bons frutos. Que os nossos frutos de arrependimento sejam frutos de fatos dignos. Que demonstre o nosso coração. Demonstre onde está firmado o nosso coração, e assim o Senhor seja glorificado no reino, no seu dia, e que o Senhor seja glorificado, e que o reino dos céus seja glorificado, que Deus seja glorificado, porque toda honra e glória é por Ele, é para Ele, porque o nome dele é maior do que todos. Ele é santo, único, digno de toda honra, glória e louvor. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que essa palavra tenha tocado os corações dos irmãos, assim como tocou o meu, para que nós tenhamos de fato uma vida que demonstre isso, que nós sejamos um exemplo, porque João Batista, ele era um homem que vivia, ele tinha a mensagem que ele pregava, não era apenas da boca para fora, mas a vida dele demonstrava isso. A vida dele demonstrava quem ele era, ele dava o exemplo. Que nós sejamos pessoas que nós sejamos pessoas exemplares também, irrepreensíveis, a cada dia mais irrepreensíveis, e que nós sejamos como a luz, a lamparina que ilumina todos que estão na casa, que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras, mas não para nossa honra e glória, mas para que eles glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém? Bom, eu acho que é isso. Então desejo a vocês uma boa noite. Eu vou orar aqui para encerrar. Vai ter culto hoje é quarta, né? Vai ter culto na quinta, amanhã vai ter culto lá na igreja, e também vai ter o culto dos casais, né? O encontro dos casais aí no dia 8, e também vamos ter o culto de domingo lá, culto da família. Vou orar aqui para encerrar, que vocês tenham uma boa noite, e que seja tudo para honra e glória do Senhor.
Ó Deus, meu Pai, neste momento diante da Tua presença, eu quero agradecer a Ti, Deus, pelo Teu amor, agradecer a Ti, Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Agradecer a Ti, Deus, porque o Senhor é santo e nada, Pai, somos sem o Senhor. Deus, eu quero louvar ao Teu nome, Paizinho, eu quero exaltar, ó Deus, pelo privilégio que temos de Te servir e Te pedir, para que a cada dia mais o Senhor nos ensine, Pai. Nos ensine, Paizinho, a sermos um exemplo, Pai. Que a cada dia mais o Senhor nos ensine, Pai, a sermos irrepreensíveis, que a cada dia mais o Senhor nos dê um coração igual ao Teu, Paizinho, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que não seja nada para a honra e glória do meu nome ou do nosso nome, mas que seja para a honra e glória do Teu nome, somente do Teu nome, Pai. Que não seja nada por homens ou por bênçãos, mas que seja por Ti, Paizinho, em nome de Jesus, Pai. Que a cada dia mais o Teu Espírito Santo cresça dentro de nós, Pai. Que os nossos frutos sejam frutos dignos de arrependimento, que os nossos frutos sejam frutos de árvores boas plantadas, Pai, no rio da vida. Em nome de Jesus, Paizinho, é o que eu te peço para a honra e glória do Teu santo nome, que o Senhor venha sobre cada um que está aqui assistindo, Pai. Que essa mensagem entre nos corações e que nós sejamos exemplos, ó Pai, que nós sejamos, ó Pai, ó Deus, canais ali, Paizinho, na vida das pessoas que estão à nossa volta, Paizinho. Que nós sejamos agentes de transformação, Paizinho. Que nós sejamos pessoas, ó Pai, ó Deus, que iluminem o ambiente, Paizinho. Para a honra e glória do Teu santo nome é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vais fazer. Eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Bom, é isso, pessoal. Valeu.